Olá amigos, como eu havia dito para vocês no vídeo curto anterior, como introdução a este, nós vamos começar então uma nova playlist chamada Filosofia e Cinema, estreitando as relações entre essas duas áreas e começando hoje com o vídeo de Heráclito. Heráclito que dizia, tudo flui, tudo muda, nada permanece o mesmo. Para começar discutindo esse pensador, nada melhor do que um filme cujo título nacional já diz muita coisa. Filme chamado Nada é para Sempre. Nesse filme, um pai, um pastor e dois filhos estabelecem uma relação e vão ter como elemento de agregação, elemento que intersecciona essas três pessoas, um rio. Temos então o reverendo McLean, interpretado pelo Tom Skerritt, e também o Norman, interpretado pelo Craig Sheffer, e o Paul, interpretado pelo Brad Pitt. Então, basicamente, esse pai vai levar os filhos, desde pequenos, ensiná-los a pescar num rio, um rio maravilhoso, majestoso, e ali, no meio daquele momento de família, um momento de integração, ele vai passar as suas mais preciosas lições. E eles vão entender, mesmo depois quando o pai já tiver morrido e os dois irmãos, o Norman e o Paul, vão seguir caminhos bem diferentes, o Norman mais bem tranquilo e o Paul mais agitado, um homem dado a jogos e vícios, as vidas deles vão se separar muito, porém de tempos em tempos eles vão se reunir para ir até aquele rio pescar e relembrarem aí as preciosas lições do pai, inclusive a pessoa do pai. Então, esse rio vai ser o elo que vai conectar esses dois irmãos mesmo após a morte do pai. Então, por que a figura do rio? Porque o rio, ele tem essa ideia de que algo que está sempre correndo, algo que sempre passa e que talvez volte. Por exemplo, os peixes de um determinado rio, mostrando a questão dos ciclos da vida, trazendo uma metáfora poderosa nesse sentido. E por quê? Porque quando as coisas voltam, elas voltam e elas podem ser as mesmas, mas nós não somos mais os mesmos, porque nós temos a experiência do tempo. E o que é a experiência do tempo? É o passado que vai deixando suas lições, essas lições vão sendo adaptadas ao presente e as pessoas vão amadurecendo. E elas se tornam outras pessoas, quiçá melhores, algumas vezes piores. Dentro dessa noção de tempo, então, que se passa, os irmãos vão percebendo o significado das diferenças, das semelhanças entre um e outro. Eles entendem também que o amadurecimento é um processo longo, muitas vezes penoso, que se dá por fluxos e refluxos, ou seja, coisas que passam e coisas que voltam, alterando o nosso universo interior e nos deixando cada vez, no mínimo, diferentes. O outro filme chama-se Boyhood, no Brasil com o subtítulo da Infância e a Juventude. Pois é isso mesmo, um menino vai ter a sua vida registrada dos 6 aos 18 anos, durante 12 anos, e nós vamos ter, com a experiência desse filme, do diretor Richard Linklater, que foi indicado ao Oscar por isso, nós vamos ter a experiência de ver um menino amadurecendo nessa fase de idade, nessa faixa que vai dos 12 aos 18 anos, lentamente. Porém, o filme vai ter um recorte excepcional, uma edição excepcional, que vai nos mostrar aí os principais momentos da vida de um menino comum e que se identifica ou se assemelha a qualquer outro garoto, e os dramas, aí, as alegrias, as frustrações dessa fase da vida. O menino é o Elar Coltrane, interpretado pelo Mason Evans. Vamos acompanhar as mudanças físicas e principalmente as mudanças psicológicas. Praticamente esse filme é metafísico, porque nós vemos o pequeno Evan desaparecendo da nossa frente, porque a transformação é visível naquele menino. Talvez as maiores transformações se deem nessa faixa de idade. Então a gente vai acompanhando esse desaparecimento de um menino e o nascimento de outro, aí no caso de um novo homem. Então é um processo de gestação, dá-nos a pensar o conceito de ato e potência do Aristóteles. Nesse filme, o tempo é visto como duração, tudo vem embutido dentro de um fluxo, que é o próprio fluxo da vida, que traz
quatro grandes fases ou quatro grandes blocos para a gente pensar. Quais são eles? Relações de família, grandes e pequenos momentos, realizações e frustrações e a própria fragilidade da existência. Então todo esse filme se passa a partir desses quatro tópicos que fazem parte aí dos fluxos, dos ciclos da vida. Para terminar essa reflexão, conforme os problemas e os dilemas vão mudando, as respostas e as reações do Mason também vão mudando. E a gente vai torcendo para ele de forma genuína, para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele se torne um homem saudável e que tenha aí as memórias do menino que ele um dia foi, porém a firmeza do homem que ele agora é. Espero que vocês tenham gostado. Essa vai ser aí a vertente dos próximos vídeos e com certeza nos encontramos.